E o gibizinho do eliminado de hoje é de Gana, país africano, jogou bem, jogou muito, mas infelizmente foi eliminado. E a minha pergunta, Gana tem uma história envolvendo os quadrinhos? Vamos descobrir agora. Tem produção de quadrinhos, mas é muito tímido, é muito pequeno. A maioria dos artistas ficam concentrados em jornais. Porém, algo muito curioso que acontece em Gana são artistas nascidos no país, geralmente vão trabalhar em outros países africanos. No vídeo de hoje eu vou falar de dois, o Andy Ackerman e o Frank Odoi, que ambos fizeram trabalhos incríveis nos seus respectivos países que foram viver. Então assim, é muito pouco considerável a cena de quadrinhos de Gana. Tem umas tentativas, principalmente com parcerias com a França, né, com o Instituto Francês, a Aliança Francesa, de produção de quadrinhos atuais. Porém, quase nunca é de alguém de Gana. Alguém vai fazer uma residência artística, produz um quadrinho que é distribuído em Gana. Mas, de qualquer forma, não encontrei muita coisa sobre os quadrinhos de lá, mas para não ficar um vídeo muito curto ou pouco informativo, eu vou falar desses dois autores específicos que foram morar, um na Nigéria e outro no Quênia. Então vamos para o primeiro deles, o Andy Ackerman. O Andy Ackerman nasce em Gana e vai trabalhar no mercado nigeriano de quadrinhos. Ele é responsável por ter criado o Capitão África, que foi o primeiro super-herói nigeriano publicado, consequentemente, na Nigéria. Não eram produções feitas por ingleses, por exemplo, que teve na Nigéria, mas foi um africano, né, no caso de Gana, que vai para a Nigéria, cria um super-herói nos moldes, né, americanos, e é publicado em jornal, né, mas ele surge inicialmente com uma revista própria. Só que acontecem umas polêmicas, em algum momento ele também passou a publicar no jornal, e aí as publicações de jornal, depois de um período, ficaram muito diferentes do que era o desenho dele inicialmente. E não se tem muita informação desse Andy Ackerman, não sabe se ele está vivo ou se não. Um canadense tentou contato com ele para republicar o Capitão África. Inclusive esse cara, ele republica a primeira edição do Capitão África e faz uma história própria, né, inédita. Ele manda mensagem para o Ackerman, que responde, né, para conversarem assim sobre dinheiro, etc e tal. E o Ackerman fica bem empolgado com a ideia e tudo mais. Só que aí do nada some. O Ackerman nunca mais responde, ninguém sabe se ele tá vivo ou não, onde ele tá, o que tá acontecendo. E ficou nisso, fica esse mistério. Onde está Andy Ackerman? Andy Ackerman está vivo? E esse rolê do Capitão África? O que aconteceu para ele largar, né, o Capitão África e esse jornal continuar publicando com outro artista, com outro traço, com outro estilo de desenho? Ninguém sabe. E esse é um dos mistérios que rondam a história do Capitão África e dessa publicação dentro da história dos quadrinhos da Nigéria. Uma bizarrice, uma maluquice. Já outro autor de Gana, que vai trabalhar fora, né? No caso ele vai para Quênia, é o Frank Odoi. Sua obra máxima é a obra chamada Golgoth, que ele publica já no Quênia. E o desenho desse cara foi tão interessante assim que vários países europeus sondaram ele, né? Ele publicou na Finlândia, publicou na Dinamarca, na França, em Uganda, em Gana, também no Quênia, né? Ele publicou em diversos países as publicações. Ele sempre trabalhou durante muitos anos, até ele morrer. Acho que ele morreu em 2012, se eu não me engano. E ele era envolvido em causas sociais, como a situação do HIV e políticas sociais e humanas, assim, sobre a condição da doença, né? Então ele foi bastante importante, assim, e tem uma história boa, né? Apesar de não ter sido publicado diretamente em Gana, mas as obras dele chegaram, né, até Gana. Infelizmente, é muito doido esse movimento de Gana, que os artistas de Gana vão trabalhar em outros países africanos e lá nesses países eles se desenvolvem. Talvez falta de investimento, coisa do tipo que acontece em Gana, cria essa situação de pessoas, de artistas irem para fora trabalhar lá. Mas dentro de Gana tem a produção de chargistas e artistas que trabalham em jornais com críticas e coisa do tipo, que é comum em todos os países praticamente. Recentemente, né, a Embaixada da França com o Instituto Francês e a Aliança Francesa fez um projeto de uma residência artística, né, que mandou o artista Pat Massioni para
para Gana, né? Ele ficou um tempinho lá e no final ele fez uma obra sobre o tráfico humano no transatlântico, que se chamado Elimina Cape Coast. É um gibizinho curto de 16 páginas, e que no final da publicação ele foi distribuído gratuitamente foram distribuídas 10 mil cópias gratuitas em Gana, né, para a população e coisa do tipo. Então assim, Gana por si só não dá muita importância para os quadrinhos, mas tem esses projetos de outros países, né, que tentam fazer um movimento de quadrinhos ali naquele lugar, mas assim, curiosamente não vinga ou não tem muito apelo, né? E as informações que a gente tem geralmente são desses quadrinistas que nascem em Gana, mas vão trabalhar em outros países. Nesses outros países conseguem um desenvolvimento, conseguem um reconhecimento melhor, né? O Dwayne Ackerman é um mistério, mas o Frank Godoy ficou bem ativo, participativo e sempre apareceu assim na mídia. Então a história de vida do Godoy é mais conhecida do que o Ackerman, que é rodeada de mistérios e ninguém sabe o que aconteceu. Gente diz que o Ackerman fala assim, esse cara é meu vizinho, ou coisa do tipo, mas nunca chegaram numa conclusão, numa prova de que é de fato o Ackerman, ou se não é, e se ele tá vivo ou não. E a história de quadrinhos de Gana é cercado de mistério, né? Loucura. Bem, então encerramos aqui o vídeo do Eliminado, né? Do gibizinho do Eliminado de hoje, que é Gana. Então se você tiver gostado do vídeo, macete o like, macete o se inscreva e compartilhe. Vamos divulgar a palavra dos quadrinhos, e principalmente de quadrinhos de países que a gente pouco conhece ou que pouco se publica, quando se publica, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo gibizinho do Eliminado.